Bom, depois que o próprio Joe Pine, autor da Economia da Experiência, disse que estava ansioso para saber qual era a empresa que os meus alunos da aula de User Experience falaram que é a empresa que para eles é a mais marcante do ponto de vista de experiência que eles entregam para o usuário, eu era obrigado a fazer esse vídeo, né? E aqui no Brasil fica muito fácil a gente perceber qual é essa empresa e é justamente o roxinho, o famoso Nubank. Mas o que é interessante é a gente perceber como vários dos pontos que o Pine lista lá no seu artigo original na Harvard Business Review e depois explorado com mais profundidade no seu livro, a gente consegue perceber durante a experiência, né, o convívio de um cliente junto com o Nubank. E o primeiro ponto que me chama a atenção, que foi um dos pontos mais marcados pelos alunos quando eu fiz o exercício com eles, é justamente o ponto da transparência. E o Joseph Pine, ele fala que os princípios, dentro dos princípios do design da experiência, você precisa ter um tema. E aí a gente vê claramente como o nu e a transparência se confundem na experiência de um cliente com o Nubank, certo? Quando ele se propõe a se chamar de Nubank, o banco nu, o banco que traz transparência para os clientes, fica muito óbvio que os clientes enxergam que ele está entregando isso. E essa é a primeira grande sacada que tem aí na construção da experiência Nubank. O segundo ponto que me chama a atenção também, que os alunos pontuaram, é que parece que a vida é muito mais fácil no Nubank do que nos bancos tradicionais. Um monte de coisinha chata, como ter que ligar, conversar com o gerente, ir na agência, tudo isso eram pontos ruins e chatos na experiência do cliente e o Nubank melhorou eles infinitamente. Lá na sua descrição dos princípios de design, o Pine também pontua esse item. E ele fala que a empresa que quer construir uma boa experiência, além do seu tema, ela precisa eliminar os pontos negativos. Sabe quando você entra numa loja e a loja tem aquela placa assim, se quebrar vai pagar? Isso é um ponto negativo na experiência do cliente. Você não está ajudando o cliente a ter uma melhor experiência. Existem outros mecanismos para você se proteger dessa situação, certo? E o Nubank faz isso muito bem. A jornada do cliente com o Nubank tem pouquíssimos atritos. Então eles foram tirando tudo aquilo que incomodava o cliente para ter uma boa experiência. E o terceiro ponto que me chama a atenção foi como eles comentaram que aquelas brincadeiras que o Nubank faz, como por exemplo mandar o brinquedo para aquela pessoa que o cachorrinho mordeu o cartão e tal, como tudo isso ajuda na experiência do cliente, como eles ficam encantados de ver o Nubank aplicando isso. E aí chama a atenção dois pontos que o Pine lista também no seu artigo. O primeiro é a mistura de souvenirs. Então, quando você está criando uma boa experiência, principalmente uma experiência que é plenamente digital, é importante você misturar essa experiência digital com souvenirs, com pontos de contato presenciais, físicos, que vão lembrar do cliente daquela experiência. Eu garanto que todas essas pessoas que já receberam algum mimo do Nubank, postaram nas suas redes, impactaram a sua comunidade de influência, sempre vão lembrar dessa situação e nunca mais vão esquecer da marca. E esse ponto também está associado com um dos principais pilares do design de experiência, que é você alavancar os pontos positivos, né? Harmonizar o seu tema com pontos positivos inteligentes. E o Nubank faz isso muito bem, né? Não só com esse envio desses materiais, como na experiência que você tem com o atendente, a experiência do aplicativo, que você consegue personalizar ele da forma como você prefere, mudar os botões de posição para estar de acordo com a sua demanda. Tudo isso faz com que o Nubank seja lembrada como a empresa com a melhor percepção de experiência para os clientes.